Então, por fim, um conceito muito importante de se entender é o indicador de endereço. E para otimizar a compreensão, eu coloquei aqui no Google Maps o edifício onde fica localizada a agência do IBGE de São Miguel do Oeste. Por quê? Quando se trata de domicílio, a gente sempre vai registrar de um a um. Então, os domicílios não se aplica o conceito de indicador de endereço. Então, sempre for domicílio, fechou o BRIC. Agora, quando a gente está falando de endereços classificados como estabelecimento, eu vou usar esse edifício aqui como exemplo para a gente entender. Então, Rua Santos Dumont 134, esse edifício 100% comercial, não tem nenhum apartamento aqui dentro. São 5 pavimentos superiores, mais o térreo, e cada pavimento superior com 4 salas por andar. Então a gente tem 5, 20 e mais as salas aqui de baixo. As salas aqui de baixo, elas têm uma numeração própria. Então a gente vai seguir o percurso pela numeração. É uma característica das salas dos endereços aqui de São Miguel do Oeste. Mas o que a gente precisa, o que eu quero mostrar é em relação aos endereços de cima. Então tem uma entrada aqui e essa entrada é a mesma que dá para a calçada para todos os endereços aqui de cima. Quando a gente encontrar isso, a gente vai fazer um único registro para todos os endereços que pertencem, que são estabelecimentos, e para cada espécie que acontecer. Então, eu vou repetir para ficar mais claro. Aqui, entrando aqui, é o endereço 134. Como não são domicílios, eu não vou entrar ali e registrar sala 504, tal coisa, sala 503, tal coisa, sala 502, tal coisa. Não é assim. Diferente do caso de serem apartamentos. Então, nesse caso, como é que vai ficar o registro? Vai ficar Rua Santos Dumont, 134, e aí salas comerciais, enfim, o ponto de referência ali, o edifício Cardoso, enfim, o que quer que seja. E aí eu não vou registrar uma por uma, eu vou agrupar os 20 endereços aqui de cima, e nesse agrupamento aí eu vou ter que utilizar o indicador de endereço. Por quê? Porque eu vou, para cada espécie que tiver aqui em cima, eu vou ter que registrar quantas vezes ela ocorre. Então, supondo, e a gente tem aqui no prédio estabelecimento de saúde, né, tem fisioterapia, então supondo que eu entrei aqui, e das 20 salas, uma é uma clínica de fisioterapia e a outra é um consultório médico. Então eu vou registrar um endereço só, Rua Santos Dumont 134, edifício Cardoso, um endereço, e vou incluir a espécie estabelecimento de saúde. Essa espécie tem duas salas que são de saúde. Então, um consultório e uma clínica de fisioterapia, no nosso exemplo. Então, para essa espécie, estabelecimento saúde, eu vou colocar como um endereço múltiplo de até 10, porque são 2 estabelecimentos. Supondo que a gente tenha, ou a gente até tenha aqui a Unifecaf, não sei, deve ser uma faculdade. Então, supondo que a gente tenha uma faculdade ou uma escola aqui, apenas uma, nesse mesmo endereço, a gente vai incluir outra espécie, estabelecimento de ensino,
E para essa espécie, a gente iria colocar único, porque só tem uma única escola, um único estabelecimento de ensino. Então, no mesmo endereço, eu incluí estabelecimento de saúde, múltiplo até 10, estabelecimento de ensino único, só tem um. O restante das salas ou estão vagas ou são salas de advogado, IBGE, enfim, que não se enquadram em nenhum daqueles itens das espécies. Essas salas todas, as outras 17 salas, elas vão ser incluídas como estabelecimento de outras finalidades. E aí a gente sabe que são mais de 10. São 17 e eu não preciso especificar quanto. Apenas colocando que é mais de 10 estabelecimentos daquela mesma espécie. Ou seja, no DMC, um único endereço e dentro desse endereço 3 espécies diferentes. A espécie estabelecimento de ensino com um indicador único, porque só tem uma única sala aqui dentro que se enquadra como estabelecimento de ensino. A espécie saúde múltiplo até 10 estabelecimentos, porque ela ocorre 2 vezes. E outras finalidades, a terceira espécie dentro de um único registro de endereço, outras finalidades múltiplo, mais de 10 estabelecimentos. Então é bem importante entender para a gente não incluir de um por um quando for na mesma entrada. As salas de baixo a gente vai incluir depois, porque elas seguem aqui pelo percurso, né? Então primeiro essa entrada, depois essas salas, e cada uma tem uma numeração diferente. Então 140, depois do 134, aqui seguindo pela direita, e essa aqui não aparece, mas tem número também. Então essas salas não são o mesmo endereço, porque o acesso delas para a rua é diferente, elas têm um número aqui. Mas as galerias, prédios comerciais, enfim, né, que o endereço é aqui e lá dentro ele se diferencia, é dessa forma. Além disso, aqui no manual ele cita um shopping como exemplo, né, mas é interessante ver outros tipos, né, como um edifício assim não residencial, fica mais claro, né, porque senão a gente pensar só em shopping, só em galeria, acaba deixando passar. O registro do nome do estabelecimento vai ser que ser genérico nesse caso aqui, né? Então, consultórios, clínicas ou salas comerciais, ou, né? Enfim, porque não vai dar, a gente não vai especificar de um por um, vai ter que registrar dessa forma. Né? Nos endereços classificados como em construção ou reforma, a gente tem uma situação similar. Então, encontrei lá uma construção, eu vou ter que identificar se ele é residencial, não residencial, misto ou indeterminado. Né? Então, perguntar lá, vai ser apartamento, vai ser salas comerciais, enfim. Né? Se tiver alguém trabalhando, a gente pergunta. Se não tiver, a gente tenta descobrir com algum vizinho, enfim. Importante que a gente tem que descobrir antes de terminar. Em últimos casos, tem um indeterminado ali. Né? Mas a gente sempre consegue, de certa forma, descobrir. Depois de fazer esse indicativo de que é um residencial, não residencial, enfim, a gente também vai ter que identificar se é único até 10 ou mais de 10 unidades. Porque isso dá uma previsibilidade para a gente de crescimento do setor. Então, quando o setor tem edificações de construção com mais de 10 unidades, a gente já fica com esse indicativo de que ele vai aumentar bastante o número de unidades. Então aqui é simples, né? É descobrir se vai ser uma edificação que está em construção, vai ser uma única casa ou vai ser vários apartamentos, até 10, mais de 10, e preencher dessa forma. Por fim, a pendente de espécie de unidade visitada não vai fechar o setor se ficar algum endereço com essa espécie, né? Então a gente sempre vai ter que, antes do final
da listagem corrigir e descobrir qual que vai ser a espécie, né? E aí eu até já citei ali que os endereços podem ser registrados com mais de uma espécie, que é o caso desse aqui, por exemplo. Então a gente tem salas comerciais, algumas são de saúde, outras são de ensino, outras são de outras finalidades, então a gente consegue fazer esse registro. Então essa é a orientação do uso do indicador de endereço.